Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. A graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos dar prosseguimento à nossa leitura da Bíblia, agora no capítulo 31 do livro de Jó. Esse capítulo 31 é referente ao dia 24 de janeiro. Nós lemos do capítulo 28 ao 31, embora eu tenha feito um áudio antes, fazendo a leitura comentada do capítulo 28 ao 30, como ficou muito grande, nós vamos agora fazer o 31 à parte. Então, esse capítulo 31, ele também é um capítulo grande que fala sobre a integridade de Jó. Jó, ele vai se defender diante de Deus. Então ele começa alegando sua defesa assim: fiz aliança com os meus olhos, verso 1. Fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Ou seja, ele começa com o conceito de pureza. Eu não me contaminei com adultério, com pecados no corpo, com pecados sexuais. Então ele continua: que porção pois seria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Então Deus lhe dá, verso 2 e 3, Deus dá ao pecador o mal, a condenação. Então que porção teria eu do Todo-Poderoso? Seria a punição se ele fosse alguém impuro, alguém pecador. Não é o caso, ele está se dizendo justo. Então ele precisa receber de Deus a bondade e a justiça. Isso numa lógica da teologia retributiva, imediata, que entende que Deus dá a cada um o que merece ainda nessa vida e logo após algum ato de bondade ou de maldade. E como a vida não é assim, então a gente perde as respostas. Jó perde a resposta. O que porção eu vou ter? Daí ele continua: não vê Deus os meus caminhos, verso 4, e não conta todos os meus passos? Então ele me conhece. Ele sabe o que eu preciso receber dele. E ele está se baseando aqui na teologia dos amigos dele, que durante todo o livro de Jó começaram a questioná-lo, dizendo: se você está sofrendo é porque você fez o mal. Se você fosse bom, você receberia a bondade de Deus. E não é isso que ele está vivendo. Ele está vivendo, então, sofrimento. Então ele seria, numa lógica retributiva, ele seria um pecador, ele teria algum pecado e precisaria se arrepender. Então, aí, a partir do verso 5, ele vai começar uma série de defesa contra alguns pecados. Então, ele vai dizer assim: se eu andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, Deus que me pese com balanços fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, se as minhas mãos se apegaram a qualquer mancha, então semei eu e outro come, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Veja, a estrutura do capítulo 31 vai ser assim. Jó vai trazer alguns tipos de pecado, de desvio que ele pode ter caído, e depois as condenações que ele poderia receber. Então ele vai dizer no verso 5, se eu andei com falsidade, ou seja, se não há retidão em mim, se eu fui falso, se eu omiti coisas, se eu menti, se eu enganei pessoas, então que eu semei e outro coma. Ou seja, que eu não consiga o sustento do meu trabalho, que eu não tenha retorno daquilo que eu faço. Então, aí ele vai continuar trazendo outros pecados no verso 9. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria crime hediondo, delito a punição de juízes. Pois seria fogo que consome até a destruição. E aqui ele está trazendo, então, do 9 ao 12, a questão do adultério. Se eu adulterei, se o meu coração se deixou seduzir por causa de uma mulher, se eu enganei a minha esposa com outra, então
que o verso 10, que a minha mulher moa, aqui na tradução da minha Bíblia está faltando uma palavrinha, moa o cereal, na NVI já traz essa questão, né? A NVI diz assim, que a minha esposa moa cereal de outro homem, ou seja, que ela esteja em casa fazendo a provisão para outro homem e que outros durmam com ela, ou seja, que ela vai servir a outros homens, né? Que ela sirva de esposa para outros homens e não para mim, pois seria um crime hediondo o caso do adultério, né? Então ele traz ali um possível pecado e a sua condenação. Vamos para o verso de número 13. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então o que faria eu? Quando Deus se levantasse, e inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Então, Jó, ele está dizendo aqui o pecado de não ouvir os servos, os menores, né? Os inferiores em termos de hierarquia social. Se eu não ouvir os meus trabalhadores, se eu não fui justo com eles, e ele traz a ideia de que todos são iguais, né? Não é o mesmo Deus, não é o mesmo que nos formou na madre, ou seja, nós fomos formados pelo mesmo Deus. Então ele começa a trazer aqui a ideia de que não há essa hierarquia social, não há patrões e empregados, não há superiores, ninguém aliás, né, vamos colocar aqui em termos, existe de fato, né, porque nós precisamos de um ordenamento social, porém, em que pese tudo isso, todos os homens são iguais, porque eles vêm de um mesmo Criador. E é daqui que está fundamentado na ideia de direitos humanos, de igualdade humana. Todos nós somos iguais, independente das nossas posses, das nossas origens, da nossa família, porque nós procedemos de um mesmo Criador. Então cabe a cada um fazer justiça ao seu próximo. Aí o verso 16, ele diz: se retives o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, o órfão dele não participou, né? Então ele começa a trazer a ideia de não comunhão, né? De não distribuir suas coisas com aqueles que precisam, né? Mas essa é uma ideia bem do tempo de Jó. Se alguém vir perecer por falta de roupa ou necessitado por não ter coberta, verso 19, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aguentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro, seja arrancado o meu braço da articulação, que o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Então ele traz mais uma vez a ideia, né, da justiça para com aqueles necessitados. Se eu não fiz justiça para o necessitado, se eu não compartilhei os meus bens com necessitados, se eu não os ajudei, se em algum momento eu acabei roubando essas pessoas, então que Deus me castigue, né? E aí ele vai continuar no verso 24. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, se eu me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter minha mão alcançado muito, ou seja, se ele colocou o coração nos bens e não em Deus, né? Se ele falou lá atrás do adultério com a esposa, ele agora está falando do adultério em relação a Deus, a idolatria, né? Se ele tirou o coração de Deus e pôs o coração na riqueza. 29. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu. Veja, olha como já é avançada essa teologia de Jó, porque talvez se a gente olhasse esse texto e falasse assim, tudo bem se alegrar com a queda do nosso inimigo, mas ele já está trazendo aqui uma teologia que Jesus vai trazer para a gente, que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Jesus vai dizer, ouvistes o que foi dito, né? Amarás o próximo como a ti mesmo. Porém, eu vos digo que devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Essa é uma teologia de Cristo, essa é uma ideia de Cristo refazendo a lei.
né, dando uma nova interpretação para a lei. E é o que Jó está trazendo aqui. Antes da lei, ele está dizendo: eu não poderia ter ódio da desgraça daquele que é mau, daquele que me tem ódio, do meu inimigo. Eu não posso me alegrar com a queda do meu inimigo, eu não posso me alegrar com a desgraça do meu inimigo. Isso seria errado. Então, aí ele continua lá no verso 33. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Ou seja, se eu não confessei meus pecados. Se eu pequei, não confessei. Se eu escondi, se eu fugi de Deus, né? Ele então deveria ser castigado. Bom, no verso 35, ele vai fechando aqui a sua defesa, dizendo assim: tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva a sua acusação. O seu adversário, no caso, seria o Todo-Poderoso, seria o próprio Deus que iria escrever a acusação contra ele. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, iria atá-la sobre mim como coroa, mostraria o número dos meus passos, como o príncipe se chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte aos seus donos, por trigo me produza cardos e por cevada joio. Fim das palavras de Jó. E aqui o verso 40, ele destaca isso, o fim das palavras de Jó, porque Jó encerra a sua defesa. Então, ele está diante de Deus, pedindo a Deus que o ouça, que o escute, né? Que receba a sua defesa. Ele está então se defendendo e esperando uma resposta de Deus. Veja que ele fez aqui nesse capítulo 31 um testamento moral. Ele fala de pureza moral, ele fala de justiça social, ele fala de honestidade, de cuidado com os pobres, até de fidelidade a Deus, né? Então, ele não é perfeito, mas ele é íntegro. Jó se considera íntegro, né? E aí, a gente pode entender desse capítulo o seguinte: integridade é viver corretamente mesmo quando ninguém está olhando. Porque, veja, ele inicia dizendo assim: fiz aliança com meus olhos e não colocá-los em uma donzela. Então, qual tem sido nossa postura em relação ao mundo? Porque a gente pode falar em relação agora mais de perto em relação à postura do homem, né? Como é que passa pela rua olhando mulheres? Não, principalmente um homem casado. Aliás, é feio para todos os homens, mas um casado fazer isso é pior ainda. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Mas todo mundo faz. Nós não somos todo mundo e precisamos levar uma vida íntegra. Então, a fé verdadeira envolve ética, envolve responsabilidade social, envolve ser um bom cidadão, envolve ajudar o necessitado, envolve compartilhar as coisas com eles, com quem tem menos do que nós, né? Então, se nós somos íntegros, nós podemos nos apresentar diante de Deus com sinceridade. Não com perfeição, não com orgulho, nem com soberba, mas com sinceridade. Inclusive se formos pecadores também, né? Porque Deus aceita aquele que sabe que é pecador, que é imperfeito, mas que confessa o seu pecado. Deus valoriza um coração íntegro, mais do que as explicações prontas dos amigos de Jó. Então Jó está ali na sua integridade, se colocando diante de Deus, dizendo para ele: Deus, aqui está a minha vida, este sou eu, e o que o Senhor tem para mim? Essa é a postura que nós deveríamos ter diante de Deus. Chegar-se diante de Deus e dizer: Senhor, aqui estamos nós, este sou eu, este foi meu passado, este é o meu presente. Mas Deus não sabe de tudo? Sabe. Deus tem o controle da nossa vida, mas Ele quer ouvir de você. Quem é você? Ou quem você pensa que é, porque Ele te conhece melhor do que você mesmo. Então, se entregue diante de Deus. Assim como Jó fez sua defesa, se derrame diante de Deus. Diga: Senhor, este sou eu, e o que tens para mim? O que o Senhor tem para a nossa vida? Essa é uma das angústias de Jó, de não saber o que Deus tem para a sua vida. Então, que nessa manhã, ou talvez você esteja ouvindo esse áudio à tarde ou à noite, que nesse momento você se sinta aí confrontado a se derramar diante de Deus e perguntar para Ele: Deus, o que você tem para mim? O que o Senhor tem para mim?
que o Senhor tem para minha vida? Qual direção o Senhor está me dando? Qual é o caminho que eu devo seguir? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu sábado, tenha um dia aí especial e até amanhã.